O governo federal avalia empregar a presença das Forças Armadas em algumas áreas do Rio de Janeiro, depois dos ataques em série realizados pela milícia na zona oeste da cidade. Ontem, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que sugeriu a possibilidade ao presidente Lula. O chefe do executivo deve consultar o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Dino negou, no entanto, a possibilidade de uma intervenção federal na segurança pública do Rio. Rio de Janeiro, você vem acompanhando aqui na Band News, viveu um dia de apreensão nessa terça-feira. Parte do comércio fechou as portas com medo de novos ataques na zona oeste da cidade. Relembrando o que aconteceu na segunda, né? Segunda-feira, 30 e tantos ônibus queimados, 35 milhões de reais em prejuízo para a capital fluminense, só em ônibus, né? Ontem, 12 unidades de saúde da rede municipal ficaram fechadas, os trens urbanos circularam de maneira irregular. E a gente vai justamente para o Rio agora conversar com ele mais uma vez, o Mário Dias Ferreira, que ontem estava conosco nesse horário, trazendo o resumão daquela segunda-feira de terror. A terça-feira ainda não foi normal, né, por assim dizer. Mário, bom dia para você. Bom dia, Carla. E depois do caos nos últimos 2 dias, uma manhã com o transporte funcionando normalmente, pelo menos é o que os ouvintes informam, da zona oeste do Rio de Janeiro, monitorando desde a madrugada aqui também pelo WhatsApp Band News FM Rio, um policiamento bastante reforçado em bairros que foram afetados com esses ataques violentíssimos, com 35 ônibus queimados na última segunda-feira. Patrulhamento da Polícia Militar, da Polícia Civil na Zona Oeste. Há uma expectativa de que haja esse aumento e a gente quer, obviamente, atualizar também nos terminais de ônibus e circulando a reportagem na região para trazer outros detalhes para a gente. A repórter Gabriela Souza traz um panorama de momento. Bom dia, Gabi. Bom dia para você, Mário, para todos que nos ouvem por aqui. Panorama de mais tranquilidade, Mário, porque na manhã de hoje a gente percebe em alguns pontos da Zona Oeste, principalmente, que estão até mais movimentados do que ontem, já que ontem, né, terça-feira, um dia depois do ataque a esses ônibus aqui da Zona Oeste, que foram pelo menos 35, é claro, os trabalhadores ainda estavam muito inseguros para poder retomar a rotina de trabalho, mas nesse momento eu falo daqui da Barra da Tijuca, aqui perto do terminal Jardim Oceânico, consigo perceber que tem mais movimentação, sim, até de pessoas, passageiros por aqui, em alguns pontos de ônibus também tentando ir para o trabalho, ainda são 7 e 6 da manhã, então tem alguns pontos bem movimentados, BRT funcionando normalmente para quem precisa, mora aqui na Zona Oeste da capital, fazer esse trajeto do metrô até Alvorada, que são, assim, ligações importantes, né, do metrô com o BRT aqui da Transoeste. Então a gente percebe que hoje, apesar ainda da insegurança de alguns passageiros, tem sim essa movimentação maior, já que a rotina precisa ser retomada. Mas ontem o panorama foi bem diferente. A gente já escuta então um trechinho, né, do que as pessoas falaram com a gente sobre essa sensação de se sentir inseguro, já que não sabe como é que vai ser o dia a dia do trabalhador. Vamos ouvir. A gente sai meio assim amedrontada, né? Foi um episódio bem caótico, assim. A gente não sabe o que a gente vai encontrar, se tá a mesma coisa, se mudou, se vai estar tranquilo. Eu não consegui voltar para casa. Cheguei aqui na Alvorada, já estava, né, o tumulto, tudo parado. A gente dormir no trabalho. Eu não sei nem como vou fazer para voltar para trabalhar. E depois, claro, de todo esse episódio, teve reunião do governador com outros líderes de segurança, inclusive ontem, durante uma coletiva, o governador Cláudio Castro disse, né, que vai se reunir com membros do Senado e da Câmara para apresentar um projeto de lei que aumenta a penalidade dos presos associados à milícia e o tráfico. A gente ouve agora também. Então, eu vou propor à Câmara e ao Senado que a gente possa endurecer essas penas o mais rápido possível para que o criminoso tenha medo não só da polícia, mas tenha medo da lei também, e o judiciário tenha conforto para que não tenha que dar decisões que, infelizmente, contra as suas convicções, mas baseadas na lei. É claro que, em paralelo a isso, a gente também tem, né, outras autoridades, né, enfim, segundo o secretário executivo, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, foi anunciada uma criação e uma força-tarefa para investigar a lavagem de dinheiro das facções criminosas
que atuam aqui no estado do Rio. Então, logo em paralelo a esse pronunciamento do governador Cláudio Castro, o Capelli também deu esse depoimento. Tratar especificamente de crimes financeiros, lavagem de dinheiro aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe que isso é decisivo. Asfixiar financeiramente as organizações criminosas é decisivo para a gente reduzir o potencial ofensivo delas. Bom, segundo as investigações da Polícia Civil, a principal linha, desses ataques a ônibus aqui na Zona Oeste, na segunda-feira, seria, porque façam parte de uma estratégia para facilitar a fuga do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga. Então, segundo a Polícia Civil, essa seria a principal linha de investigação. Claro que, como eu disse, membros de autoridades estão se reunindo desde ontem. Hoje também estão previstos mais encontros e a gente também, para poder trazer aqui mais informação para o nosso ouvinte, a gente também traz aqui um depoimento agora, uma declaração do ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino, falando também um pouquinho a respeito de toda essa atuação. E também nós temos o trabalho possível que está em debate nesse momento no governo sobre o eventual ingresso das Forças Armadas com um papel complementar. E a diretriz do presidente Lula é aumentar esse apoio, quem sabe até uma decisão dos próximos dias, com a participação das Forças Armadas para nos ajudar nesse trabalho complementar àquilo que as forças policiais do Estado do Rio vêm fazendo. Bom, como eu disse, hoje pela manhã, aparentemente mais tranquilidade, os trabalhadores tentando retomar a rotina, mas fato é que a Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro vem sendo marcada por esses episódios constantes de violência. E, portanto, que a gente tem rapidamente aqui um registro, na verdade, um levantamento, dizendo que teve um aumento em todos os indicadores de violência armada neste ano. Esse levantamento é do Instituto Fogo Cruzado, portanto, aí mostrando, constatando esses episódios que vêm refletindo principalmente no dia a dia do carioca. Ô, Mário, perdão pela interrupção aqui, eu acho que o Capelli usou a expressão... A expressão-chave, o asfixiamento financeiro das organizações criminosas. Vale para o tráfico, vale para as milícias, porque esse negócio de sair caçando liderança, prendendo, matando, tem a sua importância também. Agora, quando a reação do Estado se resume a isso, outra liderança, geralmente mais violenta, é colocada no lugar, e isso gera uma reação como que se materializa naquela que a gente viu na segunda-feira, em que a população acaba servindo de escudo. É a população que fica no meio dessa guerra entre Estado e organizações criminosas. Ocorre que, historicamente, nos últimos 20 e tantos anos, não só essas organizações não foram asfixiadas, como encontraram oxigênio puríssimo pela frente, Elas praticamente receberam um sinal verde do Estado para atuar, até se tornarem organizações tão ou mais perigosas que o próprio tráfico de drogas. A gente tem alguma razão para acreditar que, nesse momento, a gente vai ver uma ação mais efetiva nesse sentido? Difícil acreditar pelo histórico, Megali? Mas a gente tem esperança, até porque ontem, no fim da noite, o governador Cláudio Castro foi às redes sociais dizendo que a polícia conseguiu prender num outro trabalho de inteligência, esse pelo menos sem reação, um operador financeiro de uma quadrilha rival, uma outra milícia que é a do Tandera, o Danilo Dias Lima, e esse homem, André Felipe Mendes, foi capturado e agora a polícia disse que continua atuando com o grupo de combate ao crime organizado, que é um trabalho de inteligência que vem sendo feito contando com essa ajuda federal, só que nas próprias palavras do ministro Flávio Dino dá a entender que não tem nada concreto. Por exemplo, vai vir mais agentes federais. Eles vão atuar na Zona Oeste? Isso não ficou claro. Ele disse que o presidente Lula disse para focar aqui no Rio de Janeiro. A Força Nacional já está por aqui, mas ela não está atuando nessa região conflagrada de momento, nem na Maré, fica nas estradas. Ontem até a Sheila me perguntava sobre isso, as rodovias estão mais patrulhadas? Sim, mas e a sensação nas demais regiões do Rio? É a mesma insegurança. Você vê que moradores da Zona Oeste, alguns não estão saindo de casa, estão faltando o trabalho, tem gente que está sem luz até agora porque ônibus foram incendiados, a fiação elétrica de algumas residências e comércios também afetadas. A internet, que é dominada pela milícia, também não está funcionando plenamente. Teve gente que não conseguiu nem avisar para o chefe, para o patrão, por que ia chegar atrasado, por que não
não estava indo ao trabalho e ia esperar um transporte alternativo, uma van que estava sendo cobrada R$10 em cash e um valor de um transporte alternativo que também é dominado pelo grupo paramilitar. Valeu, Mário. Obrigada, viu, pelas suas informações. Para Gabi também. Bom trabalho por aí. Até mais. Até. A gente segue ainda nesse assunto, até para detalhar um pouco mais isso sobre o que estávamos falando, né? Essa formação de milícia. A milícia por trás desses ataques no Rio de Janeiro domina boa parte da zona oeste da cidade, da Baixada Fluminense também. O grupo criminoso explora serviços como segurança, gás, TV a cabo, telefonia, extorquindo dinheiro dos moradores. É esse o funcionamento. E o ataque a ônibus que houve na segunda-feira foi só um capítulo mais recente dessa história que a gente acompanha já há pouco mais de 20 anos, quando um grupo de policiais, bombeiros, agentes penitenciários formou a primeira milícia do Estado. Segundo o especialista em segurança pública, José Ricardo Bandeira, a cobrança pelos serviços é uma das armas para passar uma impressão enganosa de proteção às comunidades do Rio de Janeiro, e isso chegou à política. As milícias surgiram vendendo a falsa ideia de que iam libertar as comunidades do tráfico de drogas. E os governos compraram essa falsa ideia, foi mais cômodo, mais fácil. E uma das modalidades que eles praticam nesses territórios é feudo eleitoral. Então, políticos se elegem porque eles têm exclusividade de campanha nesses territórios. E é isso, né? Aí a milícia passou de uma espécie de antagonista para aliada do tráfico na disputa por território, que na visão de José Ricardo Bandeira interfere na prática dos milicianos. O modus operandi da milícia passou a ser o mesmo do tráfico de drogas. Queimar transporte público, impedir o cidadão de ir e vir, ou seja, tocar um terror na sociedade. O ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente da Silva, questiona o argumento do governo do Rio de Janeiro de que os ataques seriam uma resposta apenas à morte de um miliciano na Zona Oeste. Para ele, o problema é bem mais profundo. Nós sabemos que há uma profunda corrupção dentro das polícias que dá guarida a fortalecimento das milícias, como até o próprio tráfico de entorpecentes. Ainda nessa semana passada, nós tivemos o caso de policiais civis que negociaram uma carga de 16 toneladas de maconha com o Comando Vermelho. Isso mostra como a polícia está entranhada com esse crime organizado e não é uma reação, pura e simplesmente, que vai ditar a mudança daqui para frente. Porque outros problemas surgirão. A Zona Oeste do Rio de Janeiro registra aumento em todos os indicadores de violência armada neste ano. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado revela que a região teve alta nos registros de mortos e feridos em tiroteios, chacinas e operações policiais, como a Gabriela informou agora há pouco. A gente detalha esses números agora ainda no Rio de Janeiro com Guilherme Faria. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado revela que a Zona Oeste do Rio teve alta nos registros de mortos e feridos em tiroteios, chacinas e operações policiais entre os meses de janeiro e outubro de 2023. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de mortos a tiros mais do que dobrou na região. Em 2023, 248 pessoas morreram, 127% a mais do que os 109 registros de 2022. O número de tiroteios também aumentou na região. Já são mais de 730 neste ano. No mesmo período do ano passado, foram 475, uma alta de 55%. O levantamento registra ainda aumento no número de ações policiais. Entre janeiro e outubro de 2023, são 226 operações, frente a 117 no mesmo período de 2022, um crescimento de 93%. O relatório divulgado nesta terça-feira apresenta ainda dados de chacinas policiais em 2023. Neste ano, 28 pessoas morreram, número mais que 9 vezes maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando apenas 3 mortes foram registradas. Guerra no Oriente Médio. Enquanto o número de mortos na guerra entre Israel e o Hamas ultrapassa 7.000 pessoas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas não consegue chegar a um consenso. Depois de ter sido o único país a votar contra a proposta apresentada pelo Brasil, os Estados Unidos, que tem poder de veto, tem assento permanente no Conselho de Segurança, Estados Unidos apresentaram um novo texto ao colegiado. Em referência a Israel, a diplomacia de Washington reiterou que todos os países têm o direito de se defender e que é necessário condenar os ataques do Hamas. Além disso, os americanos são favoráveis a
pausas humanitárias para permitir a passagem de ajuda para a faixa de Gaza, mas não falam em um cessar-fogo. Em discurso na abertura da sessão, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que as terras dos palestinos foram tomadas e varridas pela violência. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. É importante reconhecer que os atos do Hamas não aconteceram por acaso. O povo palestino foi submetido a 56 anos de uma ocupação sufocante. Eles viram suas terras serem brutalmente tomadas e varridas pela violência. Mas as queixas do povo palestino não podem justificar os terríveis ataques do Hamas. E esses ataques não podem justificar a punição coletiva do povo palestino. Temos de exigir que todas as partes cumpram e respeitem as suas obrigações relacionadas ao direito humanitário internacional. We must demand that all parties uphold and respect their obligations under international humanitarian law. Foi uma sessão muito quente ontem, né? O discurso do secretário-geral levou a uma reação intensa do representante permanente de Israel na ONU. O embaixador Gilad Erdan pediu a renúncia de Antônio Guterres, caso ele não se desculpasse imediatamente. I think that the Secretary-General must resign. Eu acho que o secretário-geral precisa renunciar, a não ser que ele peça imediatamente desculpas. Este prédio existe para evitar que ocorram atrocidades. Como pode o secretário-geral, com as palavras dele, justificar de qualquer forma as atrocidades terríveis que foram feitas contra civis inocentes? To our civilians, innocent civilians. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, presidiu a reunião do Conselho de Segurança. Sem citar diretamente os Estados Unidos, ele disse que estratégias de obstrução têm impedido que decisões cruciais sobre a paz e a segurança internacional sejam tomadas. Ainda não há data para uma reunião do colegiado, que é presidido pelo Brasil, somente até o fim deste mês. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem fornecendo apoio logístico a Israel em meio a temores de que o conflito se espalhe. Temos mais informações de Nova York com o nosso Eduardo Barão. Fala, Barão. Olá, Megali. Bom dia para você e para todo mundo aí no Brasil. O Pentágono anunciou que está mandando para Israel um sistema de defesa capaz de interceptar mísseis de longo alcance, que podem ser disparados pelo Hezbollah no sul do Líbano. Caças F-16 foram posicionados também no Oriente Médio. A Casa Branca tem alertado para a possibilidade do conflito escalar e envolver outros países como o Irã. Bases militares americanas foram atacadas nos últimos dias no Iraque e também na Síria. O presidente americano Joe Biden e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita conversaram e concordaram que a prioridade é impedir a expansão desse conflito. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza afirma que 80 pessoas morreram nos bombardeios realizados por Israel na madrugada. Os israelenses confirmaram os disparos, dizendo que os alvos eram de infraestrutura terrorista e de operativos do Hamas. Nos últimos dias, as forças do Estado judaico atingiram mais de 700 locais no território palestino. Israel também matou 3 pessoas na Cisjordânia por meio de um ataque de drone e mais 8 soldados da Síria no sul do país árabe. E aí fica a preocupação, não que seja maior ou menor que as outras, mas é uma preocupação diferente, porque nesse caso a gente fala de Estado contra Estado, não do Estado de Israel lutando contra um grupo agora que se mostrou terrorista, que é o Hamas. Aqui, né, nesse ataque na Síria, a gente está falando do Estado de Israel contra um país, contra a Síria. E a gente vai voltar, né, a falar. Tem mais informações, Sheila? Não, só queria lembrar um aspecto humanitário, porque a gente tem acompanhado a entrada de ajuda humanitária. Demorou, né? Demorou muito, demais. Mas desde o fim de semana a gente tem observado a entrada de caminhões, mas é importante lembrar, a gente está falando da entrada de caminhões, ali 30 caminhões, 34 em um dia, e demorou para isso acontecer, repito, mas antes mesmo da guerra entravam 100 caminhões. Está falando de uma região em que 75% ou mais da população estão desempregados, portanto, dependem necessariamente dessa ajuda humanitária para viver. Isso já acontecia antes da guerra com a entrada de 100 caminhões. Agora a gente está falando de entrada de, no máximo, 30 e poucos caminhões em um dia. E isso, repito, já depois do 15º dia de conflito, né? É preocupante e, por isso, nessas negociações diplomáticas, insiste-se tanto naquilo que é fundamental para preservar os civis. A gente está falando de mais de 2 mil crianças mortas. Preservar civis
É óbvio que quando a gente viu a declaração do Antônio Guterres, queria que ele dissesse o quê? Né, ele está falando de preservação de civis acima de tudo, né? E quando você fala da preservação de civis, você fala necessariamente da abertura de corredores humanitários e da entrada de ajuda para a população que permanece na faixa de Gaza. Mas enfim, a gente vai voltar a esse assunto aqui já com o próprio Eduardo Barão, que já trouxe algumas informações, com o Felipe Killing também direto da Europa. De volta ao Brasil, uma nova pesquisa feita pela Janiel Quest aponta um recuo na aprovação do trabalho do presidente Lula. O índice passou de 60% em agosto para 54% agora. A desaprovação também subiu bem, fora da média, 35% para 42%. E aqueles que não sabem ou não responderam só oscilaram de 5% para 4%. A melhor avaliação de Lula segue no Nordeste, 64% aprovam o trabalho do presidente, e a pior no Sudeste. 49% aprovam e 45% desaprovam. A maior queda, no entanto, foi vista no Sul. A aprovação caiu de 59% para 50%. Já a avaliação positiva do governo em geral, não só do presidente, oscilou de 42% para 38% e a negativa subiu de 24% para 29%. Outros 29% dos entrevistados classificam o governo como regular. Sobre o caminho do país, 49% acreditam que o Brasil está na direção errada e 43% na direção certa. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.000 pessoas, margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O Senado aprova mudanças na lei de cotas e torna permanente a reserva de vagas em universidades e instituições federais para negros, indígenas e pessoas com deficiência. O projeto prevê que os candidatos cotistas passarão a concorrer também nas vagas gerais e apenas se não conseguirem nota para ingresso é que vão concorrer às vagas reservadas. A gente tem mais informações sobre essas mudanças na lei com o Adriano Oliveira. Uma alteração na lei de cotas vai restringir o acesso de pessoas de baixa renda em instituições de ensino superior. O Senado aprovou que 50% das vagas de ingresso nos cursos de graduação serão destinadas a estudantes com renda familiar igual ou menor a um salário mínimo. Atualmente, a regra beneficia o acesso para quem recebe até um salário mínimo e meio. Na prática, vai ficar assim. Com o texto aprovado pelo Congresso, apenas quem tiver renda igual ou inferior a R$ 1.320 pode receber o benefício. Além disso, o projeto inclui quilombolas entre os perfis que têm direito ao preenchimento de vagas na mesma proporção que ocupam na população de cada estado. A legislação atual prevê esse direito a autodeclarados pretos, pardos e indígenas e a pessoas com deficiência. Caso as vagas estabelecidas nas subcotas não sejam preenchidas, o projeto dá prioridade primeiramente a outras subcotas e só depois para estudantes de escolas públicas de modo geral. Agora, o projeto aprovado no Congresso segue para a sanção ou veto do presidente Lula. O plenário do Senado deve votar hoje o projeto que prorroga por 4 anos a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam. A urgência da pauta foi aprovada ontem, depois de passar por análise na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, que derrubou as alterações feitas na Câmara dos Deputados. A política de desoneração foi criada em 2011 e permite o pagamento de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. Entre os setores contemplados estão as indústrias têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos, além de construção civil e comunicação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garante que a pauta é prioritária no Congresso. Nós reconhecemos a importância desse projeto para a economia brasileira, para a geração de empregos no Brasil, e há um compromisso do Senado de tratá-lo com prioridade. Texto do projeto de desoneração na folha de pagamento, esse que foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, prevê a extensão do benefício para prefeituras de cidades com até 142 mil habitantes. A matéria reduz a contribuição previdenciária de 20% para 8%. O custo da desoneração de prefeituras para o governo federal é estimado em cerca de 9 bilhões de reais por ano. E a expectativa é de que, com a prorrogação até o fim de 2027, cerca de 9 milhões de empregos sejam mantidos e abra-se, portanto, caminho aí para mais contratações. O autor do projeto, o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, destaca a importância da desoneração para gerar novos postos de trabalho.
O maior desafio do Brasil hoje não é arrecadar mais, é gerar empregos, oportunidades, colocar o país no rumo do desenvolvimento, resgatar empregos perdidos, e é com essa realidade que o projeto dialoga. Agora, não pensem que a coisa está pacificada, né? O governo, em busca de arrecadação, ainda vai lutar contra esse projeto, mesmo com a sua aprovação no Congresso Nacional. Na segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a oposição ao projeto que prorroga a desoneração da folha não diz respeito ao mérito, mas ao seu aspecto jurídico. Aspas, temos um problema jurídico para resolver, vamos tentar, portanto, deixando claro que mantém no radar, que a Fazenda mantém no radar a possibilidade de a questão ser judicializada. Em frente, o governo envia ao Congresso o projeto que faz a revisão do chamado novo ensino médio, criado na gestão Michel Temer. Mais informações da Capital Federal com André Viana. O presidente Lula encaminha ao Congresso o projeto de lei que reestrutura a política nacional do ensino médio. A proposta foi apresentada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e representantes de conselhos e entidades educacionais ao presidente, em reunião na tarde de ontem. O projeto de lei ocorre após as mudanças no currículo dessa etapa de ensino terem sido criticadas por entidades, estudantes, professores e especialistas. No novo texto, está prevista a retomada das 2.400 horas de formação básica para estudantes do ensino médio, assim como a volta de todas as disciplinas obrigatórias, incluindo Sociologia, Filosofia e Artes. Mesmo assim, as redes de ensino poderão dar apenas 2.100 horas de formação básica, desde que complementadas por pelo menos 800 horas de curso técnico. Também devem ser definidos 4 percursos de aprofundamento e integração de estudos, com as escolas tendo que oferecer no mínimo 2 deles. Por fim, também propõe a revogação da inclusão de profissionais não licenciados no magistério. A tramitação vai começar pela Câmara dos Deputados, mas ainda não há previsão de quando a primeira reunião sobre o assunto será realizada. Sabe o que eu estava lembrando? No primeiro trimestre deste ano, a gente estava aqui convidando os nossos ouvintes a participarem para falarem sobre esse assunto. Pais, mães, educadores, alunos, estudantes, o que estavam achando das mudanças que já tinham sido realizadas nesse novo ensino médio, né? Porque desde o princípio a gente falou, falta uma orientação, uma diretriz clara, e o que vinha acontecendo, a depender da escola, da região, esse novo ensino médio vinha sendo aplicado de maneiras muito distintas, variando de escola para escola, que dirá de cidade, estado para estado. E com perdas significativas e com reações muito negativas por parte de educadores, de pais, mães e os próprios alunos. Queria convidar aqui os nossos ouvintes, porque a gente está já entrando em novembro e o projeto não foi aprovado ainda. Quer dizer, o governo enviou o projeto para o Congresso para fazer a revisão, né, alterando alguns pontos. Sabe-se lá quando haverá essa aprovação? Fica para o ano que vem mesmo? Será votado nesse ano? E aí só no ano que vem a gente vê isso ser colocado em prática? E como fica esse ano que passou? E o anterior também? Você, pai, mãe, tem filho no ensino médio? Quiser compartilhar? Como é que está a situação aí na escola do seu filho? Você, professor, manda para cá para a gente atualizar um pouco desse cenário sobre o qual a gente está falando já tem um tempão, tem meses. E a coisa parece não ter caminhado até aqui. Então manda para cá, 11 999 592 100, porque aí é um termômetro bom para a gente sentir como é que está aí na sua região e que encaminhamento tem sido dado aos estudantes ali no novo ensino médio. Os Estados Unidos vão cooperar com a investigação da Polícia Federal do Brasil, que apura o suposto esquema de venda de joias no governo Jair Bolsonaro. João Pedro Melo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos autorizou um pedido de colaboração policial internacional para investigar a tentativa de venda de objetos como joias e relógios do acervo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em agosto, a Polícia Federal acionou o FBI para avançar nas investigações do esquema internacional no país. No caso, a Polícia Federal cruzou dados de um anúncio em um site especializado no leilão de objetos de luxo e encontrou no endereço itens de um kit que teria sido recebido pelo então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em viagem à Arábia Saudita. Foi autorizada a ida da Polícia Federal para acompanhar as diligências solicitadas nos Estados Unidos. E o FBI poderá investigar os envolvidos no esquema, trazendo responsabilidades a essas pessoas que estão em outros países. No entendimento de Bolsonaro, não há ilegalidade sobre o destino das joias que ele recebeu como presidente. E ele cita uma portaria de 2018 do ex-presidente Michel Temer, que tipifica as pedras preciosas como itens personalíssimos. E essa aqui, a deputada federal Carla Zambelli, diz que pediu o endereço do ministro do Supremo Alexandre de Moraes ao hacker Walter Delgatti para que a mãe dela pudesse mandar uma carta ao magistrado. Entendi. Achei fofo. Entendi agora. Mandar uma cartinha. Zambelli deu essa declaração. Como é o nome daquela moça que mandou uma carta pro
pro Parreira, depois da eliminação. Dona Lúcia, A né? Dona Lúcia, depois do 7x1, não foi? É, Dona Lúcia, não é não? Não, 7x1 foi o Filipão. 7x1 não era o Parreira. Mas o Parreira fazia parte da comissão. É a Dona Lúcia. É? A Dona Lúcia, Dona a última Lúcia. pessoa no Brasil Aí, que acreditava ainda na seleção. Era a Dona Lúcia, mãe da Zambelli, então? Lúcia então. Zambelli? Parreira Cartinha. carta Dona Lúcia, é isso aí. É isso aí. Pronto. Zambelli deu essa declaração aqui ao site G1, que divulgou um áudio atribuído a parlamentar do PL de São Paulo. O material teria sido encaminhado por Delgatti a um amigo dele em 26 de novembro do ano passado. 3 dias antes dessa data, o ministro Alexandre de Moraes havia rejeitado uma ação que contestava a eleição de 2022. Coincidência ou não, 3 dias antes. Além disso, o magistrado multou o Zambelli e o PL em 22 milhões de reais. Nesse áudio divulgado pelo G1, a deputada faz perguntas a um interlocutor sobre a possível verificação do endereço de um integrante do Supremo. O Walter, não aparece nenhum endereço de Brasília, né? Precisava do endereço daqui de Brasília. Não pode ser, porque quadra é prédio. Ele deve morar numa casa no Lago Sul, alguma coisa assim. Deve ser coisa do STF. Isso provavelmente deve estar nos arquivos do STF como casa, tipo, funcional, entendeu? A ideia, segundo a deputada, era de que a carta pudesse sensibilizar Alexandre de Moraes a respeito de medidas como o bloqueio das redes sociais dela. Delgatti está preso desde agosto. Ele afirmou à Polícia Federal e à CPI dos atos de 8 de janeiro que foi contratado por Zambelli para participar de ataques à credibilidade das urnas eletrônicas, aos sistemas do Judiciário e também a Alexandre de Moraes. Zambelli nega ter realizado qualquer ato ilícito. A versão da Zambelli, então, é que a ideia era que chegasse às mãos do Alexandre de Moraes. Aliás, o Alexandre tem gabinete. As cartas também podem ser endereçadas a gabinetes. Não precisam ser endereçadas necessariamente à casa do ministro. Isso é muito formal. A Zambelli ela queria uma coisa mais pessoal. É que chegasse a carta da Dona Lúcia Zambelli às mãos do Xandão, Xandão abrisse e começasse a verter lágrimas. A carta ficaria toda umedecida pelas lágrimas do Xandão. Por causa daquele texto que diz que a Zambelli faz umas maluquices, mas ela quer o bem, no final das contas, ela só quer um Brasil melhor, ela é uma patriota, e aí ele ia pegar mais leve. Essa era a ideia. A Carla Zambelli quer nos convencer de que foi por isso que ela queria o endereço do Delgatti. Aí, em vez de ir nas páginas amarelas, ela foi até um hacker. Pô, ela não tem assessora, cara. A Zambelli tem quantos assessores na Câmara dos Deputados para conseguir um mero endereço físico? Das coisas mais simples. Se eu pedir pro Lucas Belotti aqui, em 5 minutos ele tá com esse endereço na minha mão. Até o Lucas consegue. Se o Lucas preciso de um hacker. Agora, a Carla Zambelli, ela é fenomenal. As minhas companheiras de estúdio aqui sabem que eu tenho um certo fascínio pela Carla Zambelli, porque ela é um desafio à lógica, né, cara? Os seres humanos usam 10% da sua capacidade cerebral, a Zambelli usa 5%. Generoso você. A Zambelli conseguiu tirar uma foto com o hacker, o Delgatti, publicar nas redes sociais. Olha quem eu encontrei, o hacker da Vaza Jato. Vem coisa boa aí, gente. Ela tava anunciando ao mundo que ia cometer um crime. Cara, essa é a Carla Zambelli, aquela que saiu atrás de um cara desarmado, né, com uma pistola na mão a um dia da eleição. Não à toa não tá recebendo apoio de ninguém, né? Não tem ninguém que compra essas versões malucas da deputada. Vamos ver se cola. Não me parece muito crível. Sandro Badaró está aqui no estúdio para trazer informação de operação da polícia sendo realizada nessa manhã, né, Sandro? Bom dia. Exatamente, Carla, bom dia. Operação Lesa Pátria, 19ª fase, lembrando a operação que investiga participantes, também financiadores dos atos criminosos de 8 de janeiro, hoje com 12 investigados, 5 mandados de prisão preventiva, 13 de busca e apreensão. A operação regida pelo Supremo Tribunal Federal, é quem determina, né, se pode ou não, que mandato pode ser cumprido. Essas medidas são cumpridas em Cuiabá e Cáceres, no Mato Grosso, Santos, São Gonçalo, no Rio de Janeiro e também em Brasília. Segundo a Polícia Federal, crimes investigados
abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, destruição, entre outros crimes configurados na lei de terrorismo. O nome dos 12 investigados não foi divulgado até o momento. Sandro. O Exército liberta os 7 militares suspeitos de participação no furto de armamentos de um quartel em São Paulo. A gente tem mais informações agora com o repórter da Band, Rodrigo Hidalgo. O Comando Militar do Sudeste informou nesta terça-feira que não há mais militares aquartelados, ou seja, impedidos de deixar o quartel. 3 dos 7 militares seriam os responsáveis diretos pelo furto. De acordo com a investigação, um deles teria aberto o depósito onde estavam guardadas as armas. Um segundo teria sido responsável por retirar o armamento para que um terceiro militar transportasse as metralhadoras num caminhão. No total, 20 militares são investigados. A expectativa é que a Justiça Militar decrete prisões nos próximos dias. As forças de segurança ainda procuram por outras 4 metralhadoras .50. Sob um forte esquema de segurança, uma equipe do Exército foi até uma delegacia na Grande São Paulo retirar as 9 armas furtadas do arsenal de guerra. O armamento achado por investigadores já passou por perícia. As metralhadoras estavam da mesma forma quando foram levadas do local de manutenção dentro do quartel, com peças faltando. Outras 8 armas já tinham sido achadas no Rio de Janeiro também na semana passada. Segundo o delegado Marcelo do Prado, as armas apreendidas no interior de São Paulo seriam vendidas no sul do país. No dia da ação, a informação era essa, que esses indivíduos guardavam as armas naquele local e elas seriam carregadas em uma caminhonete e seguiriam para o sul do país. Seriam trocadas por entorpecente, por óleo, por pasta base de cocaína. Isso sim é a informação que nós temos concreta na nossa investigação. A Prefeitura de São João del Rei, em Minas Gerais, suspende as aulas nas escolas municipais por tempo indeterminado. A cidade confirmou que uma criança morreu por infecção bacteriana e outros 2 óbitos são investigados. Detalhe de Luciana Viana. As escolas municipais da cidade histórica de São João del Rei, Minas Gerais, estão fechadas depois que 3 crianças com idades entre 3 e 10 anos morreram e outras 4 seguem internadas com os mesmos sintomas: infecção de garganta, febre, vômito, manchas ou erupções na pele. As mortes ocorreram em intervalo de 1 mês. No primeiro óbito foi constatada a infecção pela bactéria Streptococcus pyogenes. Mais um destaque internacional: a China demite o ministro da Defesa do país, que não era visto em público havia 2 meses. Fala Yuri Queiroga. O governo chinês ainda não nomeou um novo ministro da Defesa, cargo que está vazio após a destituição do general Li Shangfu. O ex-ministro e ex-conselheiro de Estado estava há quase 2 meses sem aparecer em público. Segundo a emissora estatal CCTV, a saída de Li foi aprovada por deputados chineses. O general é investigado pela compra de aeronaves e equipamentos vindos da Rússia. É o segundo ministro que é retirado do cargo na China e que antes disso desaparece. Antes, o mesmo havia acontecido com Qin Gang, então ministro das Relações Exteriores. Vamos falar de esporte agora. Com uma atuação histórica de Rebeca Andrade, bons resultados na natação, o Brasil amplia o número de medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Direto de Santiago, no Chile, quem tem as informações pra gente sobre esse dia histórico e espetacular da Rebeca. Repórter do Band Esportes, Caio Capato, nos traz os detalhes. O Brasil fechou a terça-feira com 10 medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Destaque para os 3 ouros do taekwondo de Rebeca Andrade, pela primeira vez conquistando uma medalha de ouro na prova de sua especialidade nos Jogos Pan-Americanos. O salto, a execução quase perfeita, quase nota 10 para subir ao lugar mais alto do pódio e depois dividir mais um pódio das barras assimétricas com Flávia Saraiva. Prata para Rebeca e bronze para Flávia Saraiva. O outro ouro brasileiro veio da natação, 4x200 nado livre. Uma prova que o Brasil formou um grande time para vencer México, Canadá e Estados Unidos e faturar, como eu disse, o lugar mais alto do pódio. O Brasil segue na projeção esperada, uma média de 10 medalhas por dia para brigar pelo segundo lugar do pódio, como alcançou em Lima 2019. Tentar, claro, vencer o bom início dos mexicanos e dos canadenses. Com o judô e o atletismo por vir, a aposta é que o Brasil vai conseguir. Bom, o Megali falou mais cedo, né? Mas vamos repassar que Estados Unidos continuam na liderança do quadro geral da competição, 51 medalhas de ouro, o México em segundo lugar com 22 e o Canadá em terceiro com 20. Muito bem, agora futebol começa hoje a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, com destaque para o choque rei entre Palmeiras e São Paulo. Aline Fanelli.
A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro vai ser quase toda realizada hoje. Às 7h, o Fluminense receberá o Goiás em Volta Redonda, o Atlético Mineiro visitará o Bragantino em Bragança Paulista e o Atlético Paranaense será mandante contra o América Mineiro na Liga Arena. Já às 8h, Allianz Parque é o palco do clássico entre Palmeiras e São Paulo. No mesmo horário, Cruzeiro e Bahia vão se enfrentar no Mineirão. Às 9h30, Grêmio e Flamengo têm encontro marcado em Porto Alegre e o Corinthians visitará o Cuiabá na Arena Pantanal. A Band News FM transmitirá esse confronto do Alvinegro hoje para São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória, João Pessoa, Fortaleza e Curitiba a partir de 8h40. A narração será de Marcelo Duó. A rodada não vai contar com a participação do Fortaleza. Por quê? O motivo é muito especial, porque o Leão do Pici decola no meio da tarde de hoje para o Uruguai, a caminho da final da Copa Sul-Americana, que vai ser disputada no sábado contra a LDU do Equador. A gente vai para a capital cearense agora para saber como é que tá essa... Aquela queda de energia no Engenhão, né, no Newton Santos, foi um presente pro Fortaleza, né? Porque foi a justificativa que o time precisava para não jogar ontem. Então, né, com certeza, para poupar um pouco. Aliás, era super de interesse do Botafogo, porque não jogaria com força total Fortaleza de jeito nenhum. O Botafogo queria entrar em campo. Queria entrar de qualquer jeito. O Jussier Cunha tá aqui conosco para trazer mais informações sobre essa grande expectativa. E nós falávamos mais cedo aqui sobre uma nova geração de torcedores do Fortaleza. Dá bom dia para essa garotada aí, Jussier. Um abraço, Carla. Um abraço para todo mundo, para Sheila, para o Megali, para meus companheiros de manhã. Sempre que eu vou deixar as meninas no colégio, isso talvez seja a rotina de muitos fortalezenses. Pois é, o Fortaleza, inclusive, é conhecido como o Clube da Garotada. Isso foi um marketing dos anos 90, aliás, até mais do que isso, até mais antigo do que isso. Fortaleza sempre trabalhou muito a renovação de sua geração. O Clodoaldo, que é um jogador histórico, e todo mundo lembra do Clodoaldo, do funk do Clodô, ele marca uma geração, e essa geração de torcedores do Fortaleza é uma geração privilegiada, Carla, Megali, Sheila e todo mundo que está acompanhando a gente. Há 6 anos o Fortaleza disputava uma Série C e no sábado o Fortaleza consegue chegar à sua primeira final de competição continental. É impressionante a ascensão, é uma geração que só conhece sucesso, é uma geração de garotos que nasceu torcendo pelo Fortaleza, garotas também, que só vê o time crescendo a cada ano, superando, aumentando o sarrafo, superando as suas expectativas, e o ápice desses 105 anos de Fortaleza é, sem dúvida, a final da Copa Sul-Americana no sábado lá em Punta del Este. Lion, o pessoal tá dizendo, Carla, né? Porque eu tava falando, é o Leão do Pici, Leão do Pici. É o Lion também, diz a Leia de Fortaleza aí, né, Jussier? Muito bom. É o Lion não tem jeito, como diz a torcida do Fortaleza, Carla. Muito bom. Bom, é isso, então, todos os olhos voltados para Montevidéu nesse fim de semana, também para essa viagem para o deslocamento da equipe na tarde de hoje. Jussier, obrigada. Você quer... Eu queria saber das meninas, porque ele citou que leva as meninas para a escola. As meninas são Fortaleza? Não são Ceará. Ângela e Júlia são torcedoras do Ceará. Assim, ainda né, naquele processo de formação do seu caráter de torcedor, mas são torcedoras do Ceará. Tá bom. Qual a idade delas, Jussier? 8 anos. 8 aninhos. Um beijo para elas também, viu? É isso, minha gente. Não vou pedir placar pro Jussier agora, porque né, ainda tem alguns dias aí pela frente. Até mais, Jussier, a gente volta a conversar. Voltamos a conversar. A partir de amanhã, se vocês quiserem, já de Punta del Este, estaremos por lá amanhã. Opa, beijo, combinadíssimo. Gente, desculpa, eu falei Montevidéu. Punta del Este, onde fica aquela Punta. Onde fica aquela mãozona lá na praia? Lamano, né? Aquele ponto. É bonito aquele monumento. Aliás, a cidade é linda, o balneário é maravilhoso. Boa viagem, meu irmão. Valeu. Valeu, pessoal. Bom trabalho.